Olá, bom dia para você, seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao Doutor está no ar e hoje iremos fazer uma consulta especial para falar sobre beleza natural. Afinal de contas, foi-se o tempo em que a gente buscava recursos, é claro, para transformar a nossa beleza em algo de fato padronizado. Está cada vez mais sendo falado essa questão da pele bonita, aquela pele descansada, aquela pele hidratada com viço. Como que se chega nisso? Tenho certeza que para você, assim como para mim, somos diretamente bombardeados nas nossas redes sociais, quando a gente adentra uma farmácia, por diversos produtos, tido, é claro, como milagrosos. Mas o que de fato pode e deve fazer a diferença? Aonde que a gente deve investir? O que deve ser levado em consideração? Seria a nossa idade? Seria a característica da nossa pele? As adversidades, os desafios que a gente tem ou o nosso objetivo? É tudo isso que a gente vai entender hoje nessa nossa consulta. Eu aproveito, é claro, para que você convide outras pessoas que precisam ter acesso a esse tipo de informação. Estamos em transmissão ao vivo, só compartilhar o nosso link ou através do site hittv.com.br ou através do nosso aplicativo Hit Play. Aproveite, inclusive, caso você ainda não tenha baixado esse aplicativo, para ter a Hit TV na palma da sua mão e assistir a nossa programação no seu tempo e do seu jeitinho. Também gostaria, claro, de te convidar para essa consulta. Traz para a gente a sua dúvida, o seu relato, qual é o produto ou a técnica que você utiliza aí na sua casa que tem eficácia para ser comprovada aqui pela nossa especialista. DDD 11 3226 1112. Também te convido, é claro, a você participar da nossa clássica enquete. Adoramos essa nossa interação. Afinal de contas, é você que pede ali a sugestão sobre algum tema que precise ser debatido mais para o final do programa. Então, entra lá no nosso Instagram, @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor João Capellini, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Qual é o seu maior desafio com a pele? Aquela acne que insiste em aparecer, já tentou diversos tratamentos, receitinha caseira, nada deu certo. Quais seriam as 3 dicas para esse tipo de pele? Manchas que incomodam, oleosidade em excesso, principalmente aí em dias quentes, o desafio fica ainda maior, ou poros muito aparentes e ali você tenta ali esconder, passar maquiagem, o negócio fica ainda pior. Entra lá, clica na alternativa que a gente vai receber a informação que a gente precisa e com certeza a informação mais votada vai ajudar tantas outras pessoas. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem está de volta aqui com a gente no nosso Consulta ao Doutor, pronto para compartilhar o conhecimento e trazer também a orientação que você precisa. Na tela, ela sim, gente, Thalita Bove, esteticista e cosmetóloga. Ela atua há 20 anos na saúde estética, inspirada pela avó e também pela sua mãe. Olha só, é uma cadeia de mulheres fortes. Seu diferencial está na união entre ciência e tecnologia, oferecendo tratamentos individualizados, seguros e personalizados. Seu maior desafio hoje é combater a desinformação e mostrar que nem toda tendência ou procedimento divulgado nas redes sociais é de fato indicado para todas as pessoas. Thalita, seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Queria começar exatamente desse ponto, né? De quantas coisas que são divulgadas nas redes sociais que a gente acaba utilizando ou achando que são boas pra gente, investindo, pagando, enfim, e não são. E não é, né? É esse universo, aí eu falo que às vezes eu fico ali batalhando diariamente, né? Com as redes sociais também, uso ela para poder mostrar que nem toda a tendência é para sua pele, né? Então, qual que é o seu tipo de pele? Isso é importante a gente, primeira coisa, saber. É o ponto de partida. É o ponto de partida, né? Uhum. Então, às vezes, as pessoas falam assim, esse produto é o vilão ou ele não é. Às vezes, ele não é o vilão para você. Para outra pessoa, ele é, né? Então, a gente conhecendo a pele, conhecendo os seus hábitos, qual que é a sua alimentação. Olha ali, gente, a alimentação mais uma vez fazendo parte. Faz super parte. Água, né? Quanto que você Hidratação. consome de água. Então, toda a parte interna, ele responde ao externo, né? Então, a pele, eu falo, né, sempre, eu aprendi isso e levo isso comigo. A pele conta a nossa história. Então, os hábitos, os maus hábitos, a alimentação, tudo isso influencia e responde à nossa pele, né? Então, às vezes a pele mais cansada, né? Às vezes você acorda com aquele viço na pele, você pode perceber, você teve aquela Cada noite... dia um dia, não é? É.
Então, Tem você muito isso. acorda de um jeito e vai dormir de outro. Nós, mulheres, então, temos hormônios, né? Vários hormônios, perimenopausa. Então, isso também, cada hora, a sua pele vai respondendo de um jeito também, né? Então, a gente conhecendo já é um grande passo. Qual é a sua pele? Exatamente. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Eu acho que isso daí também muda, de fato, com o clima. Tem muitas questões ali que envolvem. Eu queria entender também com relação ao processo de envelhecimento da nossa pele, né? Porque eu acredito que a etnia também tem um fator, né, importantíssimo, né? A gente olha peles negras e às vezes é até difícil você identificar qual é a idade daquela pessoa. Mas quando a gente vê uma pessoa muito branquinha, o envelhecimento parece muito maior. Mais rápido, né? A gente até brinca assim, peles mais negras, se tiver um fio branco tem mais de 100 anos, né? É porque justamente a gente tem uma ação dentro da nossa camada da pele, que é a proteção, que são os melanócitos. O que é melanócito, Thalita? É o que traz a nossa cor. Então, quando a gente às vezes tem manchas, eu falo assim, nossa, surgiu uma mancha na minha pele. A mancha é proteção. Tá? Eu quis associar já logo de cara para poder entender que pessoas que têm mais pigmento realmente têm mais proteção na sua pele, mas isso não dispensa o uso do fator proteção solar, tá? Então, ele faz toda a proteção da nossa pele, esse melanócito é uma célula totalmente dendrítica, tá? O que é dendrítica? Ela tem vários bracinhos. Tá? Então, ela tem como se fosse um polvo. Tá. E ela faz, então, o seu depósito, trazendo essa coloração para a nossa pele. O envelhecimento acontece aqui, ó, na camada da derme, onde a gente tem colágeno, elastina, tá? Toda a sua vascularização, além de vascularização que recebe os nutrientes. Então, aqui que ele também diminui a sua densidade, então ele vai ficando mais fininho e acaba, então, trazendo o escorregar do rosto, deixar o rosto derretido. E com o envelhecimento temos também mais 3 alterações. Você imagina o que pode ser? Nossa, com certeza. Ó, a gente tem então a alteração da estrutura óssea. Então, às vezes, a gente começa a perceber que a gente começa a ficar com uma olheira mais funda no envelhecimento, porque a gente tem alteração dessa estrutura. Musculatura, ela traz então também a sua flacidez. E a gordura, nós temos gordura no nosso rosto e ela também vai diminuindo. Então, a gente acaba aí trabalhando um pouquinho com a harmonização, com alguns ativos que façam com que essa gordura seja recolocada. Então, a gente tem toda essa interferência no envelhecimento. A partir dos 25 anos. Eu ia perguntar exatamente isso, né? A partir de quando? 25 anos já? 25 anos. Tem algumas literaturas que dizem que 20 anos, tá? Mas a gente ali na prática clínica já coloca aqui com os 25 anos. Que aí realmente a produção de colágeno e ácido hialurônico, ela começa a ser reduzida, tá? Então, a gente mantém o que tem e ele vai produzindo lentamente e aos poucos e diminuindo. Por isso que a gente tem o envelhecimento que a gente fala cronológico, que é o natural, né? E temos também fatores de risco que eu imagino que podem vir a acelerar esse processo, como excesso de sol, pouco descanso, quais outros? Só para a gente entender ali quais são os nossos desafios. Isso mesmo. Então, a gente tem ali esse envelhecimento extrínseco, envelhecimento externo, que é cigarro, bebida alcoólica, né? Alimentação, o estresse, o ambiente onde você vive, né? Se é um ambiente, às vezes, onde você trabalha, que tem muita poluição, radiação solar. Então, a gente também tem que pensar na radiação de luz azul, né? Porque ela também traz esse dano para a nossa pele. Então, a gente tem ali um mescladão. Foi o tempo que eram só os ultravioletas, né? Que nos preocupavam. Isso. Agora, a gente precisa se preocupar com a luz do celular, do computador, luz de casa. Sabe que um detalhe que, às vezes, eu falo para as pacientes e elas acabam não percebendo é o fato de você passar, às vezes, um produto, uma vitamina C. Tô em casa. Não vou precisar aplicar proteção solar, né? E eu vou cozinhar. Abro o forno. Olha só, aí o calor, né? O calor
né? Entendi. Você vai estar cozinhando, abre aquela panela, vem aquele vapor. Então, você já está sem a proteção, com mais um produto que pode causar mancha. Em vez de ele te ajudar, ele vai causar mais manchas. E é exatamente sobre isso, gente. Existem diversos recursos, mas se a gente não souber como utilizar estas armas, de nada adianta. É isso mesmo. Então, por isso que nós, profissionais, sempre estamos aí orientando qual é o melhor skincare para você e qual fase ele entra, né? Porque às vezes as pessoas têm 20 produtos, mas esses 20 são para usar de manhã ou para ser usado à noite, né? Então, a gente precisa indicar qual é o melhor. E quando a gente fala sobre envelhecimento, muitas pessoas relatam o tal do derretimento facial, inclusive quando ele está associado a um emagrecimento bastante significativo. Sim. E muitas pessoas questionam, né? Quais recursos que eu posso utilizar para diminuir essa sensação? Existem, obviamente, os procedimentos estéticos, existem cremes que prometem, é claro, devolver, trazer mais elasticidade para a pele e também as famosas drenagens. E aí eu queria saber, é importante associar? Tem alguns que são bons de fato, outros são só, né? Alternativas para você gastar mais. É isso mesmo. E aqui eu sempre gosto de trazer dicas, né? Trazer essa importância que fazer tratamento estético, né, em clínicas é muito bem-vindo, só que se você também está cuidando em casa, o resultado é perfeito, é melhor ainda. Porque não adianta, né? No dia a dia você é com você. E quando você vai recorrer, obviamente, a um profissional, é uma ação pontual, mas você precisa continuar o dever de casa. E a gente sempre fala aqui, né, Dani, o autocuidado, né? Você parar para o seu momento e ter esse cuidado com você, até mesmo para você acabar percebendo uma manchinha diferente, né? Esse derretimento, porque hoje a gente observa muito que as pessoas estão nesse corre-corre e aí um dia ela acorda e fala assim, meu Deus, minha cara derreteu de vez, né? Mas ali já vem nesse processo, então a gente consegue trazer ali todo esse equilíbrio, uma melhora antes, né, de você dormir de um jeito e você perceber depois de outro. Porque o processo, obviamente, ele é gradativo, né? E se você atuar dia a dia nesse cuidado, né, com a pele, eu imagino que você consiga gerenciar melhor esse envelhecimento. Uma das questões que me chama a atenção nas redes sociais, que eu tenho passado por diversos vídeos mostrando, é o tal do lifting facial, né? E ele promete, gente, eu vou até pedir para nossa produção colocar as imagens, porque as imagens são chocantes. A gente vai conseguir ver um lado do rosto onde essa drenagem foi feita e o outro lado a gente vai validar, é claro, com a doutora Thalita, se de fato isso existe, se a gente consegue fazer na nossa casa, no nosso ambiente, na tela. Então, vamos ver, né? Essa é uma blogueira bastante conhecida, ela fez diversos vídeos divulgando e olha só a diferença de um lado para o outro. Parece até um pouco tortinha, né? Mas um lado teve o procedimento e no outro não. Explica pra gente essa mágica. A gente, então, eu até trouxe para ensinar a você e a todo mundo, né? Olha como que a gente realiza essas manobras de massagem para trazer um resultado lifting, né? Então, isso pode ser feito... Ah, Thalita, eu vou me preparar uma vez na semana para fazer aquele skincare top. Perfeito, você escolhe. Mas você pode, durante o seu dia a dia, pegar algumas manobras que eu vou ensinar e fazer todos os dias. Tá? Olha que é uma drenagem mesmo que você consegue fazer no seu rosto. A gente vai trabalhar com mais uma massagem com ação, às vezes, drenante, porque a manobra de drenagem, ela é um pouquinho mais lenta e diferente. Eu gosto de ensinar ela para a área dos olhos. Mas a gente, para trazer aquele lifting que a gente viu da foto, a gente precisa de um pouquinho mais de velocidade. Não é nem de agressividade, mas sim de velocidade. Mas se chega nesse resultado de fato? Chega, pode sim, pode chegar sim. Tá? Prepare-se, gente, que a gente vai aprender então agora com a Thalita como que a gente pode investir nessa massagem facial? Sim, então vamos lá. Seguinte,
O melhor sérum indicado para você, tá? Ah, Thalita, se eu tenho uma pele mais seca, uma base mais creme, um gel, eu trouxe aqui um sérum, tá? Esse sérum aqui contém ácido hialurônico, PDRN, exossomas, então ele é todo voltado para o rejuvenescimento também, tá? E a gente tem sido bombardeado por esses ingredientes que prometem verdadeiros milagres também. Qual é a potência deles, o cuidado que a gente precisa ter ao recorrer a um produto como esse? A gente precisa observar ácidos, tá? Se ele tem ácido, por exemplo, um ácido retinóico, eu não posso dispensar o filtro solar, né? A proteção solar, ou senão eu passo ele para uso à noite, que aí de manhã eu já lavo o meu rosto e aí tranquilo, não tenho nenhuma intercorrência, tá? Hoje a gente está em alta dos exossomas, que são regeneradores de pele, então ele traz essa recuperação, essa hidratação, função barreira da nossa pele. O PDRN, ele é um rejuvenescedor, tá? Então, todos os produtos que a gente trabalha, assim, vê também alguns em farmácia, eles são de alta tecnologia, de permeação efetiva e entrega prolongada, que a gente fala, né? Então, por isso que ele traz todo esse resultado e rejuvenescimento, tá? Então, nele, eu escolhi esse daqui, que faz, então, essa ação hidratante. E eu já vou começar com uma dica. Seguinte, a maioria das vezes em casa, a gente passa o produto aqui, né? Coloca o produto na pontinha dos dedos. O que eu vou passar para vocês de dica? Coloca aqui, ó. Olha. No dorso da mão. Você imagina o porquê? Não, quero saber o porquê. Porque depois o restinho que ficar, você espalha para rejuvenescer as suas mãos. Olha que interessante, porque o nosso pensamento, é claro, é para que a gente não perca produto, não é verdade? Então, eu vou passar aqui na palma da mão para já espalhar e misturar por aqui. Então, é importante também pensar nessa região de hidratação. Sim, porque além do rosto, que a gente tem esse envelhecimento, né, ali que a gente vê esse derretimento, a gente observa pescoço, colo e mãos. E o dorso da mão, eu tenho certeza que você aí de casa também não se preocupa, não é todo mundo, obviamente. Um ou outro, provavelmente. Mas... Então, por isso que eu falei a dica, já coloca aqui, porque você vai pegando daqui, o que fica você já espalha. Rostinho limpo? Rostinho limpo, tá? Então, a gente faz a higienização desse rosto. Quem tem um tônico, uma água termal, pode borrifar, tá? Para depois a gente vir, então, com o nosso sérum, fazendo, então, essas massagens, certo? Perfeito. Você acompanha comigo? Acompanho, gente. Estou prontíssima aqui para aprender. Então, vamos lá. Seguinte, vou começar com a parte, então, do pescoço. Então, eu vou fazendo por partes. Vou fazer aqui, aqui e depois a gente vai para a testa, tá bom? Parte de pescoço, o que a gente realiza? Então, eu faço aqui, ó, junto as minhas mãozinhas, venho embaixo do meu queixo, deslizo para o canto, para a região de orelha e desço, tá? Então, eu vou fazendo várias vezes. O ideal é pelo menos umas 4 vezes, tá? Repete 4 vezes esse movimento. Então, a gente vem do centro para baixo. Pega um pouquinho aqui de baixo, ó. Aqui, isso. E deslizo ele novamente, tá? E a pressão, assim? Quanto mais forte, maior o resultado ou não necessariamente? Não necessariamente. A gente tem essa sensação. Isso. Na verdade, você não precisa se machucar. Tá. Você precisa ter uma pressãozinha, tá? Que você realiza, mas para trazer aumento de vascularização, que eu tenho oxigenação, aumento de permeação desse meu sérum, tá? Então, conforme eu vou repetindo esse movimento, eu vou trazendo, então, toda a movimentação desse meu tecido, aumento de vascularização, né? E modelagem dele também. Dani, você pode até fazer ao contrário, ó. Pega um lado, traz pra cá, ó, traz região de orelha, venho o outro Olha aqui, gente, lado. Maxilar. É isso mesmo, para você trazer esse contorno do nosso rosto, né, ó. Então, eu trago aqui, ó, lateral. Se eu quiser, posso pegar, né, o meu dedo aqui, ó, os 2 dedos, coloco do queixo para lateral. Olha aqui, gente, quantas alternativas com uma mão.
Eu falo que a nossa melhor ferramenta é essa aqui, ó. Porque a gente vê na internet, tem o gua sha, tem uma que parece uma escovinha. E a gente pode simplesmente utilizar as nossas mãos. Nem gasta dinheiro, gente. Não mesmo. Só à disposição. Só você ter o seu tempinho ali mesmo para você. Então, ó, faço de um lado, faço do outro, tá? Depois, que então a gente já fez toda a região de pescoço, aqui contorno, né, de mandíbula, eu vou então deslizar, tá? Aqui, ó, tem o nosso ossinho aqui, assim, ó, bem embaixo. Isso, pode um pouquinho mais pra cima. Isso, ó. Então, a gente vem daqui, eu deslizo para a orelha. Então, ó, vou ficar até um pouquinho de lado, só para vocês verem. Visualizar melhor. Isso. Aqui, ó, vou tirar toda a minha maquiagem, gente. Eu também. Nós estamos aqui para fazer com você. Então, ó, eu vou deslizando justamente essa porção aqui. Que pega até o bigode chinês. Olha que interessante. Então, a gente vem do cantinho do nariz. Tá. Eu venho trazendo com uma leve tração, ó, só para vocês verem a leve tração que eu faço, ó, para a região da orelha. Explica pra gente a característica dessa região, porque muitas pessoas se incomodam, principalmente no envelhecimento, quando existe esse processo também da redução de peso. Aqui, essa região é a que mais derrete. Porque a gente tem essa flacidez acontecendo, né? E a perda de gordura dessa região aqui, ela já começa a derreter. Né? Então, ela vai pesando, a gente vai diminuindo. Então, aqui que a gente fala de budoguinho, né? Que você começa a ver que a pele dessa região aqui começa a ficar mais flácido, né? E a gente também tem as questões das expressões. Então, a gente tem tanto as rugas gravitacionais, que são essas, e as rugas dinâmicas, que às vezes a gente fica assim, ó. Que a gente nem percebe, né? Quem costuma ver o nosso, né, o nosso jeitinho é quem tá de fora. E aí ele acaba tendo, então, essa declinação que a gente chama de marionete, né? Mas é mais por questão também ali das expressões que a gente acaba fazendo. Perfeito. O bigode chinês, ele vem desse declínio, dessa flacidez. Então, por isso que a gente trabalhando esse deslizamento, depois a gente vem nariz, para a região da área dos olhos, tá? A gente ali também trabalha mais esse lifting. Tá. E eu gosto de trabalhar que a gente vem aqui da partezinha da boca, do cantinho da boca, eu subo, vou lá no meu arco do cupido. Isso. Do arco do cupido, Dani, eu vou lá no cantinho do nariz. Tô com medo de passar o batom. Não tá, pode ir. Desse cantinho do nariz, eu subo. Porque a gente também tem pitose do nariz. Então, vamos de novo pra gente ver se a gente pegou esse movimento. Pega de lá de baixo. Lá de baixo, eu vou contornar o meu lábio e subir a asa do meu nariz. Contorno o meu lábio. Daqui, vou pra minha asa do nariz. Olha que interessante. Tá? E já no lábio, eu faço patinho. Faço um biquinho. E vou pressionando até abrir, tá? Então, eu venho aqui, ó. Pra gente trabalhar aquele famoso código de barra. Bem longe da gente. Tá? Então, aqui eu já trabalho tanto o bigode chinês, queda do nariz e também o código de barra. Gente, olha que interessante. Vocês sabiam quantos movimentos que dá pra gente investir pra melhorar aqui a nossa pele, o nosso contorno facial? Vamos para a área dos olhos? Vamos para a área dos olhos. Essa daí é bastante desafiadora, imagino, porque ela é bastante sensível. Sim. A primeira que eu gosto sempre de estar fazendo, né? Porque a gente fez aqui o deslizamento. O que eu gosto de fazer? É trazer diminuição dessas linhas de expressão, né? O famoso pé de galinha, né? Para essa região. Então, eu venho daqui do canto na asa, aqui, ó, do osso aqui do nariz. E venho externo, tá? Então, eu trago tudo para minha orelha. Sempre eu faço esse deslizamento, pode colocar um pouquinho os outros dedos, tá? Tá, para ajudar. Essa já também é uma ação drenante. Porque muitas vezes as pessoas pegam o produto e fazem isso aqui, ó. Isso que eu ia te pedir, tem um movimento que não pode ser feito, certo? Isso, o que não pode ser feito é trazer daqui pra cá.
Tá. O correto, o certo, sempre é de dentro para fora. Mesmo na parte de cima, de dentro para fora. E eu tenho muito costume, gente, eu passo o produto, só faço assim, ó. Eu vou e volto. Não Mas pode fazer que nem a Dani. Se você voltar, Dani, volta bem suave. Tá. E volta, quando você retornar, você vai com uma leve pressão, tá? Porque às vezes você já tá com o creme ali, você faz assim. O ideal, movimento certo, é de dentro para fora. Se eu voltar, é só para eu manter o meu contato. Tá. Tá bom? Então, esse que é o ideal. Próximo movimento é eu colocar aqui, ó, o movimento. Então, olha, esse aqui é até gostoso. Dedilhar. Isso, eu vou até a minha sobrancelha. Vou aqui, ó, dedilhando todinha, que é onde a gente vai trazer esse lifting da nossa sobrancelha, né? Diminuir ali a flacidez de pálpebra, né? Então, a gente vai trabalhando com esses movimentos de um lado, tá? Depois... É gostoso de fazer, gente, é fácil. É fácil, tá? Depois, eu venho aqui, ó... Pra não ficar com ciúmes. Vamos lá, então, do outro lado. Bom que a gente acaba trabalhando a mente, ó. Então, vamos... E é bacana fazer isso, por exemplo, no início do dia, né? Pra dar aquela... Pode, ou se pode ser você mais tem final do aquele... dia? Vai muito da sua rotina. Se Tá. você tem um tempinho a mais na sua rotina de passar os seus produtos e fazer as manobras durante o dia, pode fazer. Até mesmo antes de uma maquiagem, né? Tudo você pode realizar. Se não, você pode fazer para o seu sono da beleza. É no horário que se encaixa melhor na sua rotina, né, gente? É isso mesmo, tá? Então, a gente fez esse movimento. Vou fazer o movimento de pinçamento da minha sobrancelha, tá? Pra gente relaxar aquela musculatura que deixa a gente com a carinha de brava, assim, ó, tá? Aí, a gente relaxa a musculatura fazendo o pinçamento dessa nossa sobrancelhas aqui, ó. Então, esse... é um movimento para essa área. Olha só, gente. Facílimo de fazer e é um autocuidado, um momento de você com você. Vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo. Perguntinha da nossa audiência na tela. Gilberto, seja muito bem-vindo. Bom dia para você também. Qual o melhor tratamento para a psoríase? Agora a doutora, então, vai trazer esclarecimento para o Gilberto. Vamos lá. É uma pele que é extremamente sensível e inflamada, então a gente precisa muito de aumentar essa hidratação, tá? Então a gente trabalhar ali com ações que tenham ácido hialurônico, colágeno, tá? Às vezes ureia, então o fator é hidratação, cremes hidratantes, sabonetes hidratantes, tá? Evitar ali o uso de bucha no banho, tá? Bucha que seja ali bem suave quando precisa, porque a psoríase, ela tem uma descamação, né, na pele. Então, a gente precisa sempre deixar ela umectada, sempre hidratada, né? Em casos de crise, aí precisa entrar com medicamentos. E aí só com orientação de fato. Isso, né? Mas o uso contínuo ali, sempre um hidratante, né? À base de ureia. As pequenas dicas ali que podem vir a fazer toda a diferença na sua vida, viu, Gilberto? Muito obrigada pela sua interação. Então, esse nosso processo finaliza aqui nesse último movimento ou temos ainda mais? Temos a região da testa, tá? Então, a gente vem aqui deslizando testa, posso ir tanto assim, como também, Dani, se você preferir, ó, vem aqui de baixo, sempre pra cima. O que eu brinco é, tudo que cai, a gente levanta, tá? É um bom raciocínio pra gente lembrar. Qual é o movimento que eu tenho que fazer? Tudo que cai, a gente levanta. Isso, preciso fazer um lifting. O que é? Tudo pra cima, tá? Então, a gente trabalhar ali, ó, todo esse deslizamento, tá? Que a gente faz região de testa. Para quem tem a linha aqui, ó, da glabela, a linhazinha do meio. Tem pessoas que têm, né, essa queixa. Essa queixa. O que eu faço? Eu dou uma esticadinha, tá? Com meus 2 dedinhos e fricciono, passo o dedo, vai e vem. Eu aqueço esse local, porque ele tem ali uma diminuição da minha vascularização. Então, eu tenho aumento, né? E toda a
vamos dizer assim, um lifting dessa região. E depois eu finalizo deslizando o meu rosto por completo. E eu trouxe uma diquinha que é... Amamos! Tô em casa, né? Tô fazendo ali, né? À noite, às vezes, ou de dia. Meu olho fica uma área dos olhos um pouquinho mais inchada, né? Como que eu dou uma diminuída ali em casa também. A gente tem a colherzinha de sobremesa ali, a colherzinha de café. Tá. Né? A colherzinha, então, de café, dá pra ver aqui, ó. Ela, por si só, a gente tira da gaveta, ela já fica mais geladinha. Eu ia até comentar essa questão, ela já vem geladinha. Ela já vem geladinha, né? Tá. Ela, com essa partezinha aqui de trás, a gente consegue fazer os movimentos de deslizamento. Olha, isso para quem tem aquelas bolsinhas? Você vai fazer uma maquiagem, né? Então, eu venho, às vezes eu já tô com a minha mãozinha, eu pego ela, então, e vou fazer esse movimento de deslizamento com ela. Fecho meus olhos, ó, e ela encaixa certinho, né? E eu venho deslizando ela para trazer uma ação drenante e fazer um pouco do fechamento dos poros também. Então, essa é uma dica super legal que eu passo. Olha aí, gente, que bacana que a gente já aprendeu aqui neste primeiro bloco, como que a gente consegue investir no lifting facial dentro da nossa casa, com os recursos que a gente tem em mãos, de forma muito fácil, de forma muito prática, investir nesse autocuidado, esse seu momento. Define aí quando que é melhor, de manhã ao acordar, para você se preparar para um novo dia, fazer sua maquiagem, sair de casa, ou na hora do descanso, antes de você ir dormir. E olha só, gente, Consulta ao Doutor vai para um rápido intervalo, mas você sabe que a gente aqui está sempre de olho nas notícias, acompanhando tudo aquilo que é compartilhado. E recentemente a gente foi surpreendido com uma notícia de uma mulher de 63 anos que estava fazendo uso daquela medicação, as famosas canetas emagrecedoras, semaglutida, e ela teve ali um bolo gástrico bastante considerável e utilizaram como recurso, depois de um mês que ela estava hospitalizada, refrigerante de cola, gente, cerca de 3 litros, a versão diet, porque ela era diabética, e aí foi através disso, então, que ela teve a solução para o problema dela. E muitas pessoas podem, é claro, ter se questionado com relação à eficácia, né? Será que, por exemplo, todo mundo que venha a fazer uso desse tipo de recurso precise colocar, de repente, esse tipo de refrigerante na rotina para evitar esse bolo gástrico que muitas pessoas se queixam, causam náuseas e tudo mais? Então, esse, é claro, é um assunto para o nosso Visão do Doutor, para a gente entender a ciência por trás da notícia. A gente vai acompanhar agora a explicação do Dr. Mahmoud Mehi, que ele é gastrocirurgião. Vamos ouvi-lo. Uma mulher de 63 anos chegou ao pronto-socorro em Boston, nos Estados Unidos, com dor abdominal forte, náusea, vômito e refluxo que não passava com remédio nenhum. E o tratamento que resolveu foi um refrigerante. Como assim? Os exames, no caso dela, mostraram um estômago distendido, com uma massa semissólida lá dentro. E na endoscopia, o diagnóstico era bezoar gástrico, que é um aglomerado de material que o estômago não conseguiu digerir. E o tipo mais comum é fitobezoar, formado por fibras vegetais. E tem um detalhe que chamou a atenção nessa paciente. Ela vinha usando semaglutida, a classe das chamadas canetas emagrecedoras, e tinha perdido o peso de forma muito acelerada nas semanas anteriores a isso. Faz sentido? Faz. Esses medicamentos retardam o esvaziamento gástrico do estômago e a comida fica mais tempo lá dentro e fibra vai se compactando e pode virar uma massa endurecida. No caso dela, a equipe optou por dissolver essa massa com refrigerante. E o pH do refrigerante geralmente fica em torno de 2,6, que é parecido com o do próprio estômago. E isso, junto com o gás, ajuda a desfazer a massa. Foram cerca de 3 litros de refrigerante em 12 horas dentro do hospital, mas deu certo. A massa se dissolveu e ela voltou a se alimentar de forma normal. Mas aí vem a pergunta que eu sei que vocês vão fazer para mim. Quem usa a caneta emagrecedora deveria tomar um pouco de refrigerante todo dia para prevenir? Não. Aquilo foi um tratamento dentro do hospital,
numa massa que já estava formada. Não existe dose preventiva e o refrigerante todo dia só ia te dar outro tipo de problema. O que previne é bem mais simples. Comer devagar, mastigar até a comida virar pasta na boca, prato menor, não exagerar na fibra de uma vez só, água ao longo do dia. E o alerta que eu mais bato: esse remédio não é para usar por conta própria, nem com dose que alguém passou na internet. Ele pede um especialista junto, subindo a dose devagar, olhando seu estômago, ajustando o que precisa ser feito, e isso que evita a maior parte desses sustos. Então, se a náusea, vômito e aquele empachamento não estão passando, não espere para ver no que dá. Consulta ao Doutor está de volta, seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Para quem chegou agora neste exato momento, acabou de ligar aqui na HIT, o bate-papo é sobre a saúde da nossa pele, de que forma que a gente alcança aí essa beleza natural. Sabe aquela pele com cara de descansada, que você olha ali para a pessoa e fala, gente, essa pessoa ela dorme bem, se alimenta bem, cara hidratada, pele glow. Pois é, gente, tem muitas questões que envolvem aí todo esse protocolo que precisa ser feito, questões que a gente pode e deve fazer dentro da nossa casa. A grande questão é ter informação correta e é para isso que nós estamos aqui. Lembrou de alguém a quem essa consulta seja importante e necessária? Estamos em transmissão ao vivo, só compartilhar o nosso link de transmissão. Queremos chegar assim com a nossa informação de qualidade para quem precisa, então compartilhe através do nosso site hittv.com.br ou através do nosso aplicativo Hit Play. Também te convido, é claro, a você fazer parte aqui dessa nossa consulta. Traz a sua dúvida, traz o seu relato, traz o seu segredo também, por que não? DDD 11 3226 1112. Estamos, é claro, aguardando pela sua participação e peço também que você corra lá no nosso Instagram rapidamente, porque tem uma enquete já em seus minutos finais aguardando por você. @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor João Capellini, coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá, qual é o seu maior desafio com a pele? Aquela acne que insiste em aparecer, manchinhas que incomodam, oleosidade em excesso ou poros muito aparentes. A alternativa mais votada vai receber ali 3 dicas diárias para serem utilizadas e melhorar, é claro, essa questão. Para quem chegou agora neste exato momento, te apresento, gente, Thalita Bove, esteticista e cosmetóloga, que está junto com a nossa modelo Larissa Ludovic, e a gente vai fazer aqui como se fosse um protocolo profissional para te mostrar por onde que caminha o atendimento, não é, doutora? É isso mesmo. Então, a gente falou um pouquinho em casa, né? E aí a gente vai potencializar tudo isso com o tratamento, então, na clínica. Trouxe um protocolo que a gente vai atuar ali com a fototerapia, LED, vermelho, né? A luz azul, luz vermelha. Tudo isso para trazer o glow e melhora para a pele dela. Para a gente entender como que uma coisa potencializa a outra. E antes de mais nada, gostaria de te perguntar, Larissa, você sabe qual é a sua pele? Quais são os desafios que você enfrenta? Sabe comprar o melhor produto para você? A gente falar que a gente tem muitas dificuldades, né, para descobrir qual que é o nosso tipo de pele, a gente que não tem uma orientação tão grande sobre isso. Eu fico muito na dúvida se a minha pele é uma pele mista ou uma pele normal, porque eu não sinto a minha zona T, né, testa, nariz e queixo muito oleoso, mas eu tenho um pouco de acne no rosto, então eu fico sempre na dúvida, e aí que me gera bastante dúvida na hora de comprar produtos e tudo mais. Eu opto sempre por aqueles que não são os extremos, nem pra pele muito seca, nem pra pele muito oleosa. Eu fico ali no meio termo, um hidratante mais sequinho, alguma coisa assim, acho que funciona melhor pra mim. Já comprou algum produto que você achou que começou a irritar ainda mais sua pele? Já. Alguns ácidos também senti que irritou bastante, algum outro produto, às vezes até um protetor solar acabou irritando, assim, alguma coisa. É um pouco mais seco, né? Sim, aí eu precisava de uma coisa que não fosse tão seca, ou o contrário também, já aconteceu bastante. Por isso a importância, gente, da orientação correta. E agora, quem vai dizer que pele é essa, qual o melhor cuidado é a Thalita. Vamos lá, então. Essa pele, então, ela fez toda a sua higienização, tá em casa, já faz um tempo. A pele dela, pode encostar aqui, ó.
Aí, então eu vou fazer essa análise, tá? Então a gente tem outras análises complementares também que a gente realiza, né? Solicitação de exames de sangue, alguns exames ali pra gente complementar. Mas a pelezinha dela, ela tem os poros aqui, ó, bem dilatados, né? Região de nariz, região aqui da maçã do rosto, ó, tá vendo? Ela tem uns poros mais dilatados, mas realmente, região de testa aqui, queixo dela, um pouco do nariz, ele é mais seco. Então, a pele dela é uma pele mais mista. Tá. E ela tem essa tendência a ter essa acne aqui, a gente fala que é uma acne de grau 2 também, porque ela tem tanto o cravinho, tá? Como também as espinhas internas, tá? Que a gente chama de pápulas. E temos as espinhas, que são as que têm secreção, né? Então, aqui ela tem essa acne, que é toda vez que te dá? Assim, é constante ou não? Tem épocas? Minha época de estresse, muito estresse, assim, eu vinha de uma rotina muito estressante. É tão importante pontuar isso, porque eu ia até questionar se tinha uma questão que poderia ser hormonal, uma questão alimentar, ou o quanto que o estresse do dia a dia poderia interferir. Sim, interfere. Então, ele traz essa inflamação para o rosto. No caso dela, ele está respondendo justamente com a acne. Tá. Né? Então, ele precisa se expressar. Né? Então, como que ele se expressa com esse nível de estresse alto, que traz oscilação de hormônio, que é o cortisol, né? A gente precisa do cortisol, mas não em excesso. E aí ele acaba realmente a pele se expressando e trazendo um pouco mais dessa acne. Então não é só a alimentação, mas a gente tem o estresse, noites mal dormidas, né? E também essa oscilação hormonal, nem que seja somente do cortisol, tá? E aí ele traz então esse surgimento então da acne. Fora o surgimento, eu acho que também te incomoda, que ela fica um pouco pálida, né? Um pouco assim, opaca. Sim, eu já sou muito branca e aí acho que deixa a gente mais branca ainda, tudo isso. Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, você tá bem? Você não tá doente, né? Ouço muito isso. E existe, então, um protocolo que pode vir a resolver essa questão? Sim, a gente começa a trazer vida, começa a trazer viço para essa pele, atuando, então, com os produtos, a massagem e também a fototerapia. Olha que bacana, então... Mãos à obra que a gente vai Vamos entender por onde lá, caminha, né, gente? Então, o que eu sempre inicio, né, nos tratamentos são a parte, então, dos sabonetes, tá? Esse daqui é um sabonete para todos os tipos de pele, além dele fazer a hidratação, ele também auxilia para nós mulheres e que também usamos protetor com cor, demaquilação. E ele tem um probiótico. O que é um probiótico? Às vezes a gente só olha assim, né? Não, é só para tomar probiótico. Exatamente. Existe, gente, probiótico para passar do rosto que pode estar, é claro, no seu sabonete facial. Sim, no sabonete, no tônico, num sérum, tá? Ele pode sim estar presente para ele equilibrar toda a nossa flora de pele. Então, a nossa pele, ela existe toda essa proteção contra micro-organismos todos, então a gente precisa reequilibrar. O probiótico traz isso. Então, esse aqui já desde o sabonete. Esse aqui, ele vem com uma escovinha. Essa escovinha, na clínica, eu não uso no paciente, tá? Então, eu aplico um pouquinho na minha mão e vou aplicar no rosto. Mas se ela fosse dela, em casa, ela poderia estar usando ela mesma com essa escovinha e aí, então, fazer a higienização da pele dela, tá? Então, ó, vou higienizar a pele dela. Essa higienização deve ser feita. Dani, sabe que é uma dica bem legal que eu gosto de informar? Se meu sabonete... Deixa eu pegar mais um pouquinho. Meu sabonete, às vezes, você compra ele com ácido salicílico, com ácido glicólico, né? Pode encostar. Ele vem, então, escrito lá na minha frente o meu ácido. Tá. Você sabia que você tem que passar ele com a pele seca primeiro? Não sabia. Porque aí você tem a ação do seu ácido na pele. Entendi. Então, a ação de renovação, essa ação que o ácido precisa atuar na pele, eu preciso ele aplicar com a pele seca. Tem duas questões que eu acredito que ainda mais nesse processo da limpeza a gente sinta falta e não necessariamente signifique que está agindo ou que o produto é bom. Que é a espuma,
que aí é por isso, né? A gente utiliza bastante água para gerar espuma. E aquela sensação de pele ressecada quando finaliza, muitas pessoas associam com agora a pele tá limpa e não necessariamente, não é? É isso mesmo. Às vezes a pele, quando você sente o repuxado dela, ela está desidratada. Olha ali outra dica da Thalita, gente. E às vezes as pessoas também com pele oleosa acabam lavando mais vezes. Então, principalmente em dias quentes, né? Né? Então, o ideal é a gente higienizar 2 vezes por dia no seu sabonete correto ali na utilização. Então, na pelezinha dela já é uma pele sensível, né? Uma pele que está desvitalizada, está desidratada. Então, eu também não posso passar muitos produtos agressivos nessa pele, tá? Porque tem aí essa questão de você manter a barreira protetora, porque é ela que vai dar a hidratação que a gente tanto precisa. Isso mesmo, perfeito. Então, ó, fiz a higienização da pele dela. Depois dessa higienização, então, eu vou colocar uma água termal. Tá. Eu sou super fã de água termal. A água termal e a água tônica é diferente de água micelar, tá? Então, a água micelar é para higienização, a tônico e a água termal para regular pH e hidratar, Perfeito. Tá? Outra dica, adoro sempre dar dicas. O seu tônico e sua água termal, às vezes, já vem num sprayzinho. Ou se o tônico não vem no spray, coloca no spray. Borrifa ele direto, não perde ele no algodão, não. Olha! Tá? Porque daí é importante a pele absorver. Às vezes a gente coloca ele tanto no algodão, chucha ele no algodão e acaba perdendo o produto nesse algodão, tá? Vou borrifar no seu rosto a água termal, tá bom? E esse é um tipo de skincare, por exemplo, que a gente pode fazer em 3 minutinhos? Pode. Olha só, gente. Um ótimo sabonete. Um grande desafio aqui pra Thalita. Um ótimo sabonete, uma água termal e seu protetor solar. Essas batidinhas é para ajudar na circulação? Só para ajudar também na permeação desse meu ativo, tá? Então, aqui, fiz toda a higienização, regrinha, higienizei, obrigado a tonificar, tá? Porque senão eu posso descompensar a minha pele. Agora, então, a gente vai entrar com o hidratante? Vamos, a gente vai atuar, então, com um sérum. Esse sérum é um sérum lifting, tá? Esse sérum lifting, ele também faz aquela reposição das gordurinhas para trazer aquela ação natural de preenchimento. Tá. Então, ele contém ácido hialurônico? Também, tá? Ele tem colágeno, elastina, ácido hialurônico, fatores de crescimento. E ele tem um ativo específico, tá? Para trazer esse lifting e esse efeito preenchedor. Tá. E é muito bacana, a gente que está olhando de fora, a gente consegue acompanhar, assim, esse processo de autocuidado no rosto da nossa Larissa, né? Aproveitando aqui todo o procedimento protocolo da doutora. É isso mesmo. E é tão gostoso, eu falo que às vezes não é porque eu preciso de uma massagem corporal que vai me trazer o relaxamento. A massagem facial também me traz esse relaxamento. Tudo bem, Lari? E é aquele liftingzinho que a gente aprendeu, inclusive, a fazer em nós mesmos aqui no primeiro bloco. Caso você tenha perdido, não perca a oportunidade, depois corre aqui no nosso YouTube para você ter acesso, porque é muito maravilhosa e essa massagem pode vir a ser parte da sua rotina também. Isso mesmo. Então, ó, tô aqui atuando. Olha pra Dani. Gente, já faz uma diferença. Eu não sei se você do outro lado da telinha consegue ver, mas Lari, olha pra gente, por favor, pra câmera 1. É aqui onde eu atuei, tá vendo? Registro. A Olha questão a do inchaço aqui, ó, do edema que ela tem, a sobrancelha, ó, olha a área dos olhos, tá vendo? Mais levantadinho, o olho dela fica um pouco mais até aberto, né? Depois de 5 minutinhos. Depois de 5 minutos. Mas eu não vou deixar você o outro lado sozinho, não, tá? E aqui a gente tá fazendo uma versão express, inclusive por conta do nosso tempo, que infelizmente é curto. Pode encostar. E aí, vou nessa atuar parte... aí, então, com a minha ação, então, da fototerapia. Vou trabalhar o LED azul, principalmente pela questão da acne.
Eu vou conversando com você, Dani, só para não olhar aqui, mas ela tá de óculos de proteção. Então, a gente vai atuar, então, no aumento da hidratação dessa pele. Ele também atua no processo inflamatório, reduzindo, então, essa vermelhidão da acne dela aqui presente. E também, ele associa no aumento da absorção dos meus produtos cosméticos. Então, eu tenho aqui sempre um bônus com esse meu LED azul aqui, né? Atuando na pele dela. Diminuindo sensibilidade, diminuindo estresse oxidativo e aumentando hidratação, aumentando também função barreira. E aí, após, então, essa parte aqui do nosso protocolo, como que a gente finaliza esse processo? Eu vou finalizar, então, com uma máscara, tá? Tá. Essa máscara é uma máscara reequilibrante. Para hidratar. Isso. Uma máscara toda recuperadora, reequilibrante. Deixa eu pegar da tampinha aqui, ó. Para poder, então, trazer esse rejuvenescimento e esse glow para a pele, então, da Lari. E vocês viram, gente, é perfeitamente possível a gente ter acesso a um protocolo como esse, profissional, e depois continuar todo o tratamento dentro de casa. Isso. Antes de mais nada, deixa eu chamar aqui o resultado da nossa enquete para trazer para você aí de casa também as 3 dicas que você tanto precisa na tela. Então vamos lá, qual é o seu maior desafio com a pele? A alternativa mais votada, oleosidade em excesso. Na sequência, acne que insiste em aparecer, depois poros muito aparentes e por último, manchas que incomodam. 3 dicas, tá, Ali? Para quem então sofre aí com essa oleosidade. Oleosidade em excesso. Primeiro, a gente trabalha ali sempre com sabonete líquido para o seu tipo de pele, tá? Outra dica, usa um sabonete à base de enxofre. Olha, ele importante. resseca menos a pele do que os sabonetes que tenham muito ácido. E evite lavar constantemente, então, esse rosto. Às vezes, quem tem muito excesso de oleosidade, lava, às vezes, 4 vezes, 3 vezes a 4 por dia, né? Então, eu não aconselho fazer esse uso. E uso, então, de sérums, porque pele oleosa, ela é desidratada. Exatamente. Não é para parar a hidratação, muito pelo contrário, é para investir na hidratação correta. Isso. Lari, como que você está se sentindo? Muito melhor, outra pessoa já. Já dá uma sensação diferente, Nossa, né? Só totalmente. de olhar, o brilho no olho já muda, gente. Para você que gostou, quer conhecer um pouco mais do trabalho, gente, da Thalita Bove, esteticista e cosmetóloga, ela deixa à sua disposição o Instagram, Thalita Estética Bem-Estar. Não perca a oportunidade. Muito obrigada mais uma vez por toda essa interação. Espero que você tenha aproveitado essa consulta. A gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, na nossa próxima consulta às 11 horas. Até mais, gente!